Muito obrigado por terem vindo. Vamos, e agradeço duas vezes porque parece que somos 10, mas parecemos uma multidão e portanto isso é bom. É bom. Eu sou o coordenador desta coleção, da coleção Avesso, que é uma coleção que pertence à editora Exclamação. Este é o 6º livro da coleção. Já foram publicados o Félix Fénéon, que é um autor também francês, tal como o Charles Cros, o que vamos falar hoje e apresentar hoje. O Gottlieb Stefan der Jüngere, que é um autor alemão libretista do Mozart. Este é um libreto, esse livrinho. Depois o Rubén Darío, que é o pai, considerado o pai do modernismo de língua espanhola. O Alexandre Andrade, que é um autor português, o único autor português que pertence à coleção, que faz parte da coleção. O Alphonse Allais, com quem o Charles Cros partilha muitas afinidades, são da mesma geração, frequentaram os mesmos sítios, mas depois vou pedir ao Sagnel que faça um bocadinho sobre isso, se não se importar. E, finalmente, o Charles Cros. Portanto, ficam a faltar, esta coleção são 10 livros de ficção. Olá, Paulo. Olá. Se vocês quiserem, podem sentar. Aqui, são 10 volumes e quando os 10 volumes forem publicados, a coleção termina. Portanto, a ideia era essa. E a ideia da coleção, para ser muito breve, não vale a pena também estar a chatear-vos com isso, porque o que interessa é o Cros, neste caso, é publicar uma série de autores e textos que são, pelo menos que eu considero, porque fui eu que desenhei a coleção, e espero que os leitores também olhem para ela dessa maneira. São autores e textos fundamentais, todos eles canónicos, todos eles importantíssimos, com obras maravilhosas, mas que não estavam acessíveis ou facilmente acessíveis para os leitores portugueses. Alguns deles, aliás, não estavam mesmo traduzidos em língua portuguesa, nem cá, nem no Brasil, nem lado nenhum. É o caso do Charles Cros, que está traduzido pela primeira vez em português. E é um daqueles autores que eu gostava muito de ter na coleção e, felizmente, encontrei, graças à generosidade da Regina, a tradutora certa, porque o Charles Cros tem uma escrita muito particular, muito particular. Há ali uma série de trocadilhos, de jogos de palavras, de calembour, que só provavelmente a Regina conseguiria fazer aquilo em português, que é mais do que especialista, a transcrever, a reinventar esse tipo de jogos de palavras em português. Ela também faz isso nos textos dela, portanto, e também para ela é relativamente simples. Não sei, simples não deve ser, mas o tempo recorde em que tu fizeste esta tradução, para mim foi uma coisa estranhíssima. E depois o resultado... Recordista de tradução. Pá, isto era um desporto que me faltava. Recordista de tradução é belo. Foi um tempo recorde para a complexidade do trabalho que temos aqui. Portanto, se vocês lerem o livro vão perceber isso. Pronto. Essa é a ideia da coleção Avesso. O Cros é um dos autores da coleção. A Regina traduziu, o Sagnel prefaciou. O Sagnel prefaciou também porque o Cros é um autor querido do Sagnel. O primeiro filme do Sagnel, o primeiro filme de juventude, realizado aos 16 anos. Não, aos 14. Aos 14, desculpa. Em 16 mm. O primeiro em 16 mm. Já tinhas feito outros. Pronto, mas é inspirado num dos textos do Cros que está aqui publicado, que é o Autrefois, Outrora, que é um dos textos mais divertidos esqueci-me de dizer uma coisa, desculpem, e já termino. A coleção, a ver se todos os livros, todos os volumes, exploram de uma maneira ou de outra, estes autores exploram de uma maneira ou de outra o humor. Não interessa o tipo de humor, há muitos tipos de humor, mas todos eles são divertidos. Portanto, os livros são... também é assim que eu entendo, de certa maneira, a literatura é para nos deixar... A literatura que eu gosto, é evidente que existem muitas literaturas, mas a literatura que eu gosto é a literatura divertida, bem disposta.
Não tem de ser necessariamente textos para a malta desatar às gargalhadas, não é isso? Aliás, dificilmente desatarão às gargalhadas com qualquer um destes autores, mas são textos divertidos. E o Crow é um tipo muito divertido, é muito engraçado. E depois o Alexandre, que também fez o favor, o Alexandre Sá, que fez o favor de se juntar a nós e para ler um dos monólogos. Então, se calhar, antes de falarmos da tradução, um bocadinho, Regina, e também... Queres que eu fale da tradução? Não, se calhar pedia ao Sagramento para nos falar um bocadinho sobre o autor. É mais autor. giro ele primeiro falar um bocadinho sobre o autor. Eu acho que convém pensar que hoje não há dúvida que o século XIX francês teve e ainda tem que ser completamente reavaliado. Na altura, para os contemporâneos, os grandes autores eram o Lamartine, o Vigny, era o verso clássico adaptado ao novo sentimento romântico, e quem dominava por completo toda a cena literária era o Victor Hugo. Depois, o resto eram gajos esquisitos, boémios, bébados ou loucos, que só ficaram, de alguma forma, conhecidos pelo escândalo. O mais notável deles chamava-se Baudelaire, que hoje é incontornável, mas que na altura foi completamente desconhecido. O Crow é um pós-baudelairiano, digamos, é um filho espiritual do Baudelaire, na medida em que toda a sua poesia, mas a sua concepção da literatura é diretamente herdeira do Baudelaire. Não é o único, o primeiro a tentar uma reavaliação dos mais novos poetas é o Verlaine, com o seu livro Os Poetas Malditos, e ele não inclui o Crow. Quer dizer que não fosse depois gente um bocado mais atinada como o André Breton, talvez não se teria recuperado de alguma forma essa passagem do Crow. Acho muito importante ter isso em mente, porque eu diria, o conservadorismo leva muito tempo até ser abalado. E só hoje é que não pode haver dúvida quanto à importância do Baudelaire, logo de gente como o Crow, quando no seu tempo o Baudelaire era tido como um louco, o Crow era ignorado, pronto. O Crow, de alguma forma, ficou mais conhecido porque ele foi copiado. Ele foi copiado em vários domínios. O Crow era uma inteligência um bocado especial, tinha uma cabeça de engenheiro. Na altura não havia faculdades nem escolas de engenharia, e ele era um inventor. Lhe devemos, e hoje pelas patentes que ele registou, ele nunca teve dinheiro suficiente para construir nenhuma das suas invenções, mas registou patentes que foram copiadas depois, sabe-se hoje, por um engenheiro do Thomas Edison, que percorreu toda a Europa
à procura de invenções interessantes. E, por exemplo, antes do Edison, registra o fonógrafo, a reprodução dos sons. Registra a fotografia, o princípio da tricromia, a divisão em 3 cores para fotografar e reproduzir imagens fotográficas a cores. Inventa invenções que nunca foram realizadas, entretanto, para, por exemplo, comunicar com estrelas e planetas distantes. E inventa uma forma, na altura, inédita, que ele chama monólogo. O Cros bebe muito. Ele, tal como o Alphonse Allais, é bom que eles se encontram na mesma coleção, podemos dizer, viveram e morreram do absinto. Frequenta um cabaré que está na moda do Boêmia. O Cros criou muitos clubes assim de... Como se chamaria hoje? Deve ter um nome... Próximo, isso é um bar. Ele criou o clube dos Vilains Bonshommes, Sim. São, ao mesmo tempo tem qualquer coisa da tertúlia, tem do clube, não é? Quer dizer... Os hidropatas. Ele participa nos Zutistas. Estamos a falar do Chat Noir. Não. Isso era um cabaré. Estou a falar de escola, pequena escola, não é? Não, mas é um clube que tem qualquer coisa de, ao mesmo tempo, de aleatório e totalmente íntimo. Eu ainda me lembro do tempo do Manuel Pina, quem conheceu o Manuel António Pina, talvez tenham ouvido esta história, que era do Manuel António Pina, com os amigos da geração dele, que eu, quando eu conheci, eu era uma miúda. Tinham criado o Clube dos Inimigos do Pato, e o Clube dos Inimigos do Pato tinha como única obrigação, razão social, era ir um dia, encherem-se de coragem e irem apedrejar um pato que existia numa loja, um pato de louça. Bom, isto é um bocadinho ridículo, mas umas pessoas que se juntam por afinidade e dão a si mesmas uma Mas também tem a ver com Bloomsbury, por exemplo. Claro, tem a ver, mas muito mais tarde e muito mais politizado. Eu acho que nisto, os hidropatras, por exemplo, quer dizer, evidentemente não havia propriamente uma ideologia muitíssimo aprofundada, a não ser o desgosto pela água e o amor profundo dos estados... Da provocação. Dos estados alterados da consciência, é isso, Mas tem de pensar que, apesar de tudo, por exemplo, o Alphonse Allais, dentro dessa ideia, vai chegar a apresentar para as eleições presidenciais o Captain Cap com um programa eleitoral e tudo. Mas isso... inicia uma tradição que se manteve em França, com o Coluche, por exemplo, em Paris e com outros antes. Bom, então o monólogo que é a antecipação daquilo que hoje é perfeitamente reconhecido, chama-se stand-up comedy. E pronto, não é preciso apresentar, mas na altura o Charles Cros escreve um poema um bocado grotesco, chamado Arranque Salgado, e leu em voz alta. Toda a gente se ri muito e tem algum sucesso. E encontra um ator que está um bocado na moda, no cabaré, e o ator lhe pergunta se estaria disposto a escrever alguma coisa para ele recitar, em vez de ser o próprio Cros a recitar um poema. E o Cros pensa, vê o ator, etc., e vai começar a escrever monólogos. Esses monólogos... os 2 primeiros terços são realmente escritos para esse ator. Esse ator ganha um sucesso considerável com esses monólogos. A dada altura, esses monólogos, há uma oferta de publicação numa revista, é o ator que assume a paternidade dos monólogos.
Aí acaba a colaboração entre o Cros e o ator. O Cros, tal como nunca teve dinheiro para realizar as invenções, nunca teve dinheiro para se defender, para seja o que for. Remeto, não vou ler agora, para alguns versos da sua poesia, que eu escrevi o prefácio com a ideia de incluir neles o máximo desses versos para a Regina os traduzir para português. Uns 10, 15 anos depois do início dos monólogos, a voga dos monólogos de tal ordem que quase toda a gente, jornalistas, homens de letras, etc., começam a escrever monólogos. Não há nenhum teatro em Paris que não tem soirées de monólogos no final do século. No meio desses, os do Cros, obviamente, vão ficar mais ou menos esquecidos até a figura do Cros ser recuperado. O Cros era um verdadeiro boêmio e um gajo de uma generosidade absolutamente incrível. Eu cito essa coisa importante quando o Verlaine chama pelo Rimbaud, o Rimbaud vem para Paris e o Verlaine acolhe-o, leva-o para casa, o Rimbaud logo adota aquela atitude do gajo mal criado, começa a pôr os pés em cima da mesa, a mandar grossarias, etc. E a Matilde, a mulher do Verlaine, disse: Paul, faz o que quiseres, mas eu não quero esse gajo aqui em casa. E o Paul não sabe a quem se virar, e o único em que ele pensa é o Cros, que vai levar o Rimbaud a dormir na mansarda que ele ocupa, que ele não paga sequer, mas lhe vai falar das suas invenções e só sabemos que no mesmo ano o Rimbaud vai escrever um soneto chamado As Vogais, onde cada vogal é atribuída a uma cor, etc. Pronto. Acho que já falei muito. Eu só até queria fazer aqui uma pergunta a este meu marido, que por acaso, agora que ele ia falar, fez-me pensar numa coisa. Porque o teatro de antes, as grandes peças de teatro, não eram feitas integralmente, ao que parece. Os atores assim conhecidos, tipo Coquelin Cadem, ou Saras Bernardes, ou outros, subiam ao palco para fazer bocados das peças. Portanto, no fundo, de alguma forma, também já havia um caminho um bocadinho preparado para esse gosto pelo monólogo. Porque aquilo que hoje em dia a gente considera um monólogo teatral, os primeiros monólogos teatrais não eram monólogos teatrais, eram monólogos ser ou não ser, eram bocados de peças de teatro que durante muito tempo foram representadas, um bocado naquela onda de que aquelas pessoas eram tão grandes, eram os atores, os atrizes tão fascinantes, que as pessoas iam muito mais lá vê-las e ouvi-las do que propriamente saber lá quem era o Shakespeare, ou o Corneille, ou o resto da parte. Não. O texto era importante. O que não era importante era a intriga das peças, quer dizer, fora o ser ou não ser, o que interessa é o resto da história do Hamlet, estás a perceber? O público tem sempre razão. Estou a brincar. Mas... Não, tenho de pensar também, mas isso é um aparté, já não tem nada a ver, que acho que a primeira representação integral depois da morte do Shakespeare, de Romeu e Julieta, na Inglaterra, foi em 1801, se não estou em engano. Quer dizer que, até então, entre a morte do Shakespeare e essa data, Romeu e Julieta foi representado inúmeras vezes, mas em versões. Até temos, hoje, quer dizer, na British Library, versões onde os amantes não morrem, versões, etc. Quer dizer, a ideia de integralidade e de integridade é tipicamente romântica. Não existia antes. Ao nível do teatro, em França, começa com um gajo chamado Antoine, que tinha o seu próprio teatro. Hein? Eu também estava a pensar numa coisa, que é esta coisa do arenque, que é aquilo que leva o Coquelin Cadet, no fundo, a pedir ao Cros que
porque é que não fazes lá porque é que não escreves um... É uma peça literária francesa conhecidíssima. Eu estava a pensar o que há de equivalente em português, sei lá, A Néspera, do Mário Henrique Leiria. Mas esta ainda é mais conhecida, porque há poucas crianças, até porque as escolas portuguesas são muito moralistas, não é? Portanto, não há muitas escolas onde as crianças aprendam que a mesma estava sendo muito parada, quietinha, e alguém veio comê-la. Isto não se aprende na escola, porque faz mal à cabeça dos meninos, não é? Mas em França, esta coisa do arenque é conhecida pelas crianças que a recitam, como recitariam uma lenga-lenga, uma nursery rhyme um bocadinho absurda. Portanto, é muito engraçado que mesmo quem não conhece de todo a obra do Crow, continua a conhecer este arenque, que é muito giro. E outra coisa que acho que é para dizer é que o arenque é um texto que parece realista no sentido mais objetivo do termo, quer dizer, era exatamente aquilo que o surrealismo vai perseguir alguns anos depois. Portanto, também não admira muito que o Breton se tenha virado para esta criatura. Mas, por exemplo, não há nenhum texto do Breton sobre o Croc no Les Pas Perdus, em que ele vai buscar os antepassados do surrealismo, mas o arranque está na antologia do humor negro. Tal como o outro autor que falaste, o Alphonse Allais, e estavas a falar do Capitão Cap, que é um dos textos fundamentais do Alphonse Allais. O nosso volume também tem 3 ou 4 excertos desse livro. E é uma coisa atualíssima. O Allais inventa um candidato, um tipo completamente deslocado, que faz uma série de propostas políticas. Mas que existiu, hein? Que era um bebedolas lá do grupo. Sim, que usou como referência, sim. E é um personagem delicioso. O Alphonse Allais, tal como o Croc, são 2 autores incríveis. E esse Captain Cap do Alphonse Allais vale mesmo a pena ler. É mesmo a obra integral. O Captain Cap está traduzido, está publicado naquela coleção da estampa, a coleção sim, preta. aquela preta muito bonita com as o páginas. lado B, acho que é lado B. Lado B. Paulo, chama-se lado B, não é? É o lado B. O da coleção da estampa, aqueles livros pretos, pequeninos. Tem um que são dentro azuis, claro. É o lado B, de certeza. Acho que é lado B. É, chama-se lado B. Mas, sim. Regina, podes falar um bocadinho sobre o trabalho? Sim, vou trabalhar, mas não resisto a dizer mais umas coisas. Queria dizer que é que agora perdi-me, mas não interessa, é de me reencontrar. Queria dizer também que o prémio, o maior prémio para um cantor, ou seja, para um compositor de música ligeira, dita ligeira, em França é o prémio Charles Cros, porque apesar de tudo já é internacionalmente reconhecido que ele foi o inventor do giradiscos, não é? Fonógrafo. E eu acho muito curioso, e é muito importante isto para a tradução, porque a primeira coisa numa tradução é perceber o tom daquilo que se está. Quer dizer, é perceber o mundo dentro do qual se entra, não é? Porque se vai viver com aquele mundo, vai-se tentar viver dentro daquele mundo. E o tom é importante. E o tom no caso do Croc, como no caso do Allais também, mas no Allais é mais óbvio, porque ele era um humorista mesmo, não é? Enquanto que o Croc é uma criatura mais eclética, não era inventor, e era poeta, e escrevia estas coisas, e era pobre, e era um sonhador de outro tipo, não é? E uma coisa que é preciso nunca perder ideia é este paradoxo, que acho que é muito importante, que é um tipo que escreve para viver, para ganhar os carcanhões para comer, mas, na verdade, quando o outro gajo começa a corrigir os monólogos, o gajo fica todo chateado. Ou seja, há aqui uma mistura entre um grande desprezo pela instituição literária, que devia ser, que naquela altura e nojo, mas enfim, naquela altura era, como o Sarney diz, esta coisa do romantismo, pronto, cria mitos literários fortíssimos, padrões que são dominantes e que são contaminantes da postura dos autores. Portanto, há um grande desprezo da instituição literária, né? Literalmente, ele está-se a cagar para essa gente toda, mas ao mesmo tempo há uma responsabilidade pelo que se escreve.
Isto é uma coisa que é bastante rara em literatura, porque normalmente as pessoas ou estão de um lado ou estão do outro. Mendigo e orgulhoso. Exato, mendigo e orgulhoso, pobre e mal agradecido. E portanto, este pobre e mal agradecido, a primeira coisa que há para perceber é isso, em que contexto é que, numa espécie de pressa, não é? Porque isto tem que ser feito depressa, não é? Porque há o cliente, não é? Em que espécie de vertigem, um gajo que vive de beber copos e que tem que comer, apesar de tudo, minimamente, escreve estas coisas. Isso é a primeira coisa. Porque escrever, pronto, traduzir não é muito diferente de escrever. A única coisa é que de facto, tu tens a mediação daquilo que já está escrito. Não é? Portanto, tu não podes completamente inventar tudo. Quer dizer, tu não podes completamente inventar nada. Tu tens que reinventar-te a ti na pele daquela criatura. É uma coisa que tem muito a ver, na verdade, com o teatro, só que não tem palco, nem ninguém esbraceja, nem se aprendem coisas de cor. A escrita é uma atividade profundamente dramática na sua variante de tradução. Posso dizer uma coisa? Não tem nada a ver com a tradução, mas tem a ver com a escrita do Croc nos monólogos. O que é particular, ele chama isso monólogos. Eu, que leio só em francês, os leio como uns diálogos onde falta o segundo interlocutor, que é o público. Mas há constantemente uma chamada e uns piscares e uns não ditos que são supostos ser entendidos pelo público. Sim, isso é muito importante, porque há monólogos que são de interioridade do género, a pessoa está a falar consigo mesma, digamos, e há monólogos que são palavra dirigida no sentido pleno, palavra dirigida a alguém que não está cá dentro, nem está no fígado, nem está na cabeça. Não está mesmo do outro lado. Isso é verdade no corpo. Não é verdade em todas as figuras do monólogo. Mas há aqui uma coisa muito importante, é que, acho eu, que estes textos, o interesse deles é que eles têm são completamente datados e são completamente possíveis de serem feitos. Ou seja, tem essa qualidade das coisas que atravessam o tempo sem perderem as coisas que fazem delas algo de inscrito num certo tempo. Ou seja, eu não quero comparar porque não é comparável, mas tem a qualidade de uma tragédia grega, no fundo. Uma tragédia grega, ninguém duvida que aquilo não foi escrito ontem, mas ao mesmo tempo tem pernas para andar, de reflexão, de pensamento suficiente para chegarem até nós e nos dizerem alguma coisa sobre nós ainda hoje. Significa isto o quê? Que uma pessoa não pode, pega nisto, não pode, acho que entrar numa... Se pretende que as coisas tenham esse caminho até nós, tem que pensar tudo o que é possível fazer para não afastar o texto de quem o ouve ou de quem o lê, tendo em conta também em conta a possibilidade disto voltar a ser qualquer coisa que sirva a um ator para uma representação, mas ao mesmo tempo não pode apagar esse estranhamento de qualquer coisa que é numa determinada época. Não faria sentido. Não faria sentido fazer de conta que isto foi escrito ontem. E que o Sr. Tochas vai fazer isto não sei onde, nas quintas de leitura. Portanto, isto é o trabalho do tradutor. E mais não sei explicar, porque isto... Essa lição, como escuta. Sim. E eu vou passar a palavra ao Alexandre, e não sei se depois acho que é mais engraçado fazerem perguntas. Há coisas que eu própria tenho que reconstituir, isto é um teatro mesmo, há coisas que eu tenho que reconstituir na minha cabeça, para perceber onde estou, o que é que está a falar, quem está a falar nesse sítio que fala, que o texto diz, e evidentemente acontece mesmo haver situações em que eu tenho que resolver, não são enigmas, mas enfim, problemas que requerem algum inquérito e relativamente aos quais eu não tenho a certeza absoluta das respostas. Eu encontrei respostas, mas não tenho a certeza absoluta, porque não há onde ir procurar isso sequer, nem com enciclopédias, nem com dicionários, não sei o quê. Portanto, há coisas que estão mesmo enterradas, não é? Essa coisa existe mesmo, não é? Ou seja, mas isso também acho que faz parte do charme do texto, haver qualquer coisa, há coisas que estão definitivamente enterradas e por estarem definitivamente enterradas, indefinidamente geram perguntas sobre elas, não é? Bem, então eu vou passar a palavra ao Alexandre, que nos vai ler um monólogo para percebermos do que é que estamos a falar, e depois eu também não resisto ao prazer de ler que todo ele é em verso
e que seria aquilo que é um objeto acerca do qual eu diria mais que é uma versão que propriamente uma tradução, porque se este texto não for traduzido em verso, deixa de fazer sentido. Não faz sentido fazer uma tradução literal de um texto em verso, com a leveza que ele tem. Mas, por outro lado, obviamente, ao tomar alguma liberdade em relação a isso, eu faço uma versão e não exatamente uma tradução. E trouxe isto para ler, está lá no livro, obviamente, para vocês ajuizarem e perceberem também da dificuldade que pode existir em trazer para o português de hoje uma coisa que foi escrita no francês há mais de 100 anos. Boa tarde. Vou ler o bilboquet. Regina, queres explicar o que é um bilboquet? Então, um bilboquet é um brinquedo, é importante que se saiba que é um brinquedo, é um jogo, não é? É um objeto que eu acho que a maior parte das pessoas já viram. Tem um pau Exatamente. e uma bola. Exato. E um fio que liga o pau e a bola e tem que se meter a bola, o pau dentro da bola. É uma técnica. Mas eu sugeri vamos fazer um bilboquet, é um brinquedo inventado pelo próprio, é muito mais divertido. É inventado pelo povo. Não, sei, é importante peraí. que, antes pelo contrário, toda a gente saiba Que existe o bilboquet. É muito importante porque eu acho que... Bom, vocês vão perceber porque é que é importante. Acho eu. Não vou pôr em silêncio. Isso aqui. Você sabe que a pele já mete com silêncio. O bilboquet. Não. Acho que isto vos vai aborrecer. É um género de coisa que acontece a todos os artistas. Enfim, vou-vos contar o sucedido em 2 palavras, porque tenho de ir trabalhar. É domingo, lá para os lados da Bastilha, numa avenida com muito comércio, há passeios largos e árvores cheias de poeira. As lojas vão fechar. Há porteiras sentadas frente às entradas a respirar o cheiro da estação de fiacres. Chamam isso arejar. E depois há uma data de gente que vem do campo. Estavam estafados, traziam grandes ramos de flores do campo e também cestos, dentro dos quais se ouviam chocalhar bidões de latão, côdeas de pão e garrafas vazias. Também havia meninas que jogavam badminton diante das lojas dos pais, vendedores de candeeiros de petróleo, pequenos merceeiros com secção de retrosaria, ervanários, sabem. Olhem, foi precisamente aí que reparei num círculo de pessoas a bocejar como mexilhões em redor de um pequeno vendedor de ervas. Um rapaz de 15 a 16 anos, de cabelo louro e sujo, com olhos atónitos e olheiras inchadas, mãos grossas. O garoto estava para ali com um ar de imbecil a brincar. Adivinhem com quê? Com um bilboquet. Já tinha enfiado 19 vezes a bola e continuava a contar. 20, 25, 30... Aquilo juntava uma data de gente, até atraiu as raparigas que jogavam badminton. E paravam para ir ver. Era um sucesso. O homenzinho, inspirado pela glória, lança-se noutros exercícios. Recepciona a bola e mantém-na em equilíbrio na ponta do bilboquet. Pega na bola com a mão. Agora é o bilboquet que voa e vem cravar-se na dita bola. Murmúrios de aprovação na assistência. Então o jovem artista apanha o bilboquet em pleno voo e enfilha a bola, depois apanha a bola e crava-lhe o bilboquet e continua assim durante muito tempo. Para terminar, fez algo de notável. Conhece bem o seu público. Saca do canivete, corta a guita e, graças a movimentos concentrados de pulso, liberta a bola que gira sobre si mesma e vem invariavelmente plantar-se na ponta. E foi aí que eu disse: alto lá, o meu caro amigo acha que pratica o bilboquet. Peguei no bilboquet do moço, mas que venha a ser isto. Não tem peso suficiente para os primeiros exercícios. Não tem precisão suficiente para o jogo correto. Com este madeiro, vai mas é perder o jeito. Experimento a bola, fazendo-a rolar no meu braço. O centro de gravidade não estava no eixo do buraco. O moço olha-me com os olhos esbugalhados, não sabia o que era o centro de gravidade e queria ser bilboquetista. Dizia-lhe eu: atire isto à fogueira. Durante 6 meses, no mínimo, é preciso treinar o braço com um bilboquet Thompson, em bronze de alumínio. Os de platina são excelentes, mas custam caro demais para um vendedor de ervas. Sim, 6 meses no mínimo, de exercício com o Thompson. Foi o que eu fiz.
E não foi durante 6 meses, mas durante 3 anos, fazendo findos esses 3 anos, não sabia nada. Tinha ganho resistência, tinha o braço mais pesado, mas não sabia nada. Menos que nada. Passei então para o Bilboquet Schnutzenberger. É do Cascarini, de Bolonha. O Cascarini faz as melhores bolas do mundo, mas não percebe nada de cabos. Aliás, renunciou a fabricá-los. Quanto a cabos de Bilboquet, não há nada como os Schutzenberger. Quer dizer, os anteriores a 1817, assinados. Porque os novos são talhados com uma machadinha. Bem sei que há o Van der Dussen, o velho de Roterdão, que imita o Schutzenberger. Nada mal, aliás. Porém, só se encontraram em segunda mão e, como são vendidos barato, foram mal exercitados. Desculpem. Eu estou a precisar dos óculos, que é uma coisa muito recente na minha vida. E quando um Bilboquet foi mal exercitado... Quanto às imitações belgas do Jean Mouric, são mal reguladas, mal centradas, nem pensar. Por exemplo, em Ravenna há um fabricante, um artista, Jean-Baptiste Farron, e esse é excelente nos retoques e na montagem das peças. No que diz respeito à guita, outro galo canta. No mundo inteiro, só é válida a guita fabricada pelo Juan Fonseca, em Lisboa. Molha-se, põe-se a macerar, a marinar durante 2 horas, mais não, com vitriolo verde. Depois deixa-se secar e unta-se com óleo de noz conservado num sítio bem seco. E depois, há a maneira de esticar com um fuso de cobre, de enrolar na bobina oval. Enfim, tenho a fórmula e os aparelhos da minha casa e não se encontram noutro sítio. Ainda há o ajustar a dita guita ao cabo no Bilboquet e o ajustá-lo à bola. O senhor não pode saber, nunca há de saber. Eu próprio não sei, não tem mal. Venha ter comigo que eu prendo-lhe a guita. Havia ali gente que não parecia nada interessada no que eu estava a dizer. Mas há coisas que um artista não pode deixar passar. Por isso contei ao rapaz o que fiz. Durante 6 meses, 3 anos, trabalhei com o Thompson e dei-lhe com força. Levantava-me todos os dias às 6 horas, uma meia hora para me arranjar, uma meia hora para comer a minha sopa e fazer um pouco de exercício. Sempre sopa. Nunca café com leite ou outros excitantes que abalam a segurança dos nervos. Às 7h15 estava a trabalhar. Quando chegava às 10 horas, muitas vezes doía-me o braço. No entanto, eu continuava até às 10h30. Aí interrompi o trabalho e a meia hora até às 11 era consagrada aos chuveiros gelados e às fricções com sal grosso para evitar as dores musculares. Das 11 ao meio-dia, dava um passeio bastante longo. Ao meio-dia, jantava. Sopa e carne de vaca com uma pratada de legumes todos os dias. Por vezes, um docezinho à sobremesa. Muito pouco vinho, café, jamais. Depois do jantar, voltava a dar uma passeata. Gosto de espairecer à vontade. Mas 1 hora depois, já tinha retomado o trabalho até às 4 horas. Às 4 horas, mais um chuveiro frio, sem fricção, e trincar um naco de pão seco. E eis-me de novo agarrado ao meu instrumento até às 7 horas. Ceava, mas sempre uma refeição muito ligeira. Uma passeata. Reparei que um pouco de lazer ao serão abre o espírito a novas combinações. Na arte, o exercício não é tudo. O devaneio é indispensável. Às 10h30, no mais tardar, cama comigo. Coloco ao meu lado, na mesinha de cabeceira, o meu Bilboquet, porque podem surgir ideias repentinas ou insónias. Fiz isto todos os dias que Deus fez durante 10 anos. E ao cabo de 10 anos, não sabia nada. Realmente nada. Rigorosamente nada. Não me desencorajei e deitei as mãos à obra durante mais 10 anos. Não se pode aprender nada, não se sabe nada. E eu que aqui lhe falo, a essa hora, não sei nada. Dir-me-á que ganhei o prémio do grande concurso internacional de 1858. Está a ver qual? Com os americanos. Mas não havia concorrentes à altura. Não é pela minha boca que vai ouvir falar desse concurso. Disse então ao moço, largue completamente as suas ervas, faça o que eu fiz durante 10 anos, durante 20 anos, e no fim, não há de saber nada. Não se desencoraje, continuo, e não há de saber nada. Nada de nada. Aliás, de que está à espera se continuar a gastar a vida com farinhas de linho e clisteres? Isso é indigno das suas aspirações. Se os seus pais, a mãe dele, a mulher gorda,
olhava para mim com um ar furioso. Se os seus pais podem passar sem o senhor e garantir-lhe 600 ou 700 francos por ano, e eu não tenho mais do que isso, não faça mais nada a não ser trabalhar no seu bilboquet. Esse não. Esse pedaço de lenha nunca. Se não tiver vocação, não irá longe. Se tiver, também não. Mas trabalhar como eu trabalhei para saber que nada sabe. Imaginem só que o jovem imbecil me entregou o bilboquet para me ver praticar. Ah, respondi-lhe eu. Acha mesmo que eu pratico com uma perna de cadeira? Ainda por cima na rua, diante de pessoas que eu respeito, como se deve respeitar toda a gente, mas que não têm nem a capacidade de atenção, nem o gesto treinado, O gosto. o gosto treinado, o gosto de que preciso numa sessão a sério. Praticar a bilboquet na primeira esquina, exibir-se como um cantor de rua, seria perder toda a dignidade artística. Nem aqui eu consentiria em praticar, pois teria vergonha de agradar, dada a minha absoluta nulidade. Porque eu sou nulo. Sou nulo. Nulo, nulo, não sei nada, nada, nada. É completamente anarca, não é? Porque se a gente deixar de pensar no bilboquet e pensar no trabalho, É muito fixe, é? só. E as marcas e tudo, é muito... Acho piada em 1800 e quanto? E o que é que foi escrito? 50? Já havia esta coisa das máscaras, os cascarinhos e os Sim, gambetanos. sempre houve, não é? A ideia de hambúrguer, tipo esta eu não coisa, posso fazer tal. isto, mas se for com não sei o quê, eu não posso limpar os vidros, mas se for com uma marca super não sei o quê, eles vão brilhar mais. Depois da comuna. E é quase como os tipos da música clássica, por exemplo, os violinos, os violoncelos, Exato, exato. Pois. E as cordas deste, e a madeira daquele, e a afinação do outro. ou as raquetes assim, assadas. Mas é a tendência do nosso mundo, não é? Porque isso é uma coisa que é paralela à própria ideia de especialização e das caixinhas e das pessoas terem de ser altamente especializadas numa coisa e das virtudes técnicas serem superiores a qualquer espécie de conteúdo. Não tem importância se ele sabe brincar com o bilboquet. Importa é o treino, a marca, tudo o que está à volta, não é? Tudo o que está à volta. Mas é um artista altamente consciente. Ele, Claro, ele não completamente. sabe nada. O homem praticou uma coisa socrática, o homem praticou durante anos, mas não sabe. E continua sem saber nada. E essa é... Sim. É sábio. Queres ler mais? Posso ler um? Eu sei que tu preparaste dois, por isso. Chama-se O Capitalista. Estou raladíssimo. Venho pedir-vos um conselho e dai-me depressa porque eu investi a maior parte dos meus capitais, é verdade, mas ainda me sobra uma soma de 2.500.000 francos, sem contar com os juros que aumentam enquanto eu estou aqui a falar convosco e que me são pagos à razão de 6%. No comércio sobem até 7 ou 8. Mas eu sou exigente, contentar-me-ei com 5, só que em investimentos seguros. Só me meto em investimentos seguros. Prefiro perder num investimento seguro a ganhar num investimento aleatório. Achais que é divertido ser capitalista? É verdade que por vezes é divertido, mas é preciso aceitar não ter nem instante de vida própria. Todos os capitais que se dispõem têm de estar investidos, e isso é difícil. Ninguém quer capital, ninguém quer dinheiro. Então, dinheiro que se tem, dorme, mas em contrapartida, a pessoa que tem o dinheiro não dorme. Um peru assado pode esperar. Uma noiva, sem comparação, pode esperar dentro do altar. Uma mãe, mais uma vez sem comparação, pode esperar pelo filho que vai voltar da guerra. Ela pode esperar, só o dinheiro é que não espera. E tenho estes 2.500.000 francos que não renderam nada desde que estou aqui a falar convosco. Dai-me depressa um conselho, mas um conselho sério. Propuseram-me investir no Estado. No Estado. Quando se fala de uma mesa, de um soalho, sabe-se de que é que se está a falar. Agora, o Estado, o que vem a ser isso? É uma abstração. É uma coisa metafísica, o Estado. Não é uma coisa prática, uma revolução. Que mais nos resta? O comércio, os barcos, os navios, isso é no mar, à flor da água. É uma coisa a dançar à tona. O mar, o que vem a ser isso? É água a mexer. A água nunca é a mesma. E depois há barcos que navegam nessa água, que nunca é a mesma. Partem
E parecem bem gordos quando são vistos de perto, esses barcos. E uma pessoa diz para consigo, este é bom, é um chorudo investimento. E depois partem. Um ponto pequenino que se perde no horizonte. O que é que resta? Não é coisa que se leva a sério. Os caminhos de ferro. Meu Deus. Vê-se uma via revestida com um saibro onde há carris, geralmente 4 carris. São robustos os carris, são de ferro, é verdade. Mas não têm muito ferro. Sem falar das estações, construídas com madeira e ferro fundido. É pura pacotilha. E os comboios, as carruagens, as locomotivas, o material, dir-me-eis. Pois, é tudo muito lindo de se ver, assim de perto. Não nego que tenha valor. Ainda há ferro nessa tralha. As botijas para aquecer os pés são robustas, só que não existem em terceira classe. Uma pessoa pensa, ali o dinheiro está bem investido. Mas o raio do comboio parte rolando sobre carris. E fica reduzido a um ponto negro no horizonte, mais uma vez. O que me resta do que partiu? O fumo? Não é um investimento sério. Comprar casas, terrenos, campos, porque são coisas que ficam. Mas então os proprietários desses bens, porquê é que os vendem? São um bom investimento porque não ficam com eles. Então deve ser coisa ruim, pouco séria. O telégrafo, os fios que atravessam os campos ou os cabos submarinos. Os fios ficam expostos às imundícias dos pássaros que enferrujam, corroem o ferro. E o que é que passa por esses fios? A eletricidade? Vende-se ao quilo? Não. É metafísica, como o Estado. Os cabos levam com um monte de mexilhões e de ostras que lá se incrustam. Parece que não, mas tudo isso corrói o cabo. E os peixes? Os tubarões? Os cachalotes? As baleias? Se comerem o cabo, uma pessoa vai buscá-lo ao estômago desses bichos? Ou vai exigir uma indemnização por perdas e danos? Não. Não é um investimento sério. Aconselharam-me a montar uma estrebaria com vista às corridas. Pois bem, uma pessoa tem um cavalo cotado na ordem de 20 contra 1 e diz para os seus botões: pode partir uma pata. Portanto, a pessoa aposta contra ele. Obrigam-no a correr. Ele ganha a corrida e a pessoa perde o dinheiro todo que apostou. Isto é do domínio do jogo, das apostas. Talvez se pudesse oferecer um bónus decente a repartir entre os jóqueis para garantir que os negócios sejam positivos. E se os jóqueis não quiserem, aí a pessoa fica queimada. E sei do que estou a falar, porque isso já me aconteceu. Uma pessoa julga que o negócio está fechado, os cavalos partem, com o pé no estribo, os jóqueis, os vermelhos, os verdes, os azuis, todos encolhidos, passam velozes como faíscas. Apostos, anunciam quem chegou primeiro, segundo, e eu acredito, mas enfim, uma pessoa pode confundir os cavalos. Um cavalo parece tanto com outro cavalo. Quem ganhou? Voltam para a estrebaria e o que é que resta no fim de contas? Mau investimento. Os rios, os canais, o reboque, as comportas, tudo isso é água. Corre debaixo das pontes e não volta mais. Falaram de um negócio que não é assim muito importante, valha-me Deus, que tem a ver com as lamas de Paris. Aquilo a que se chama esterco, que se apanha à vassourada. Primeiro, não há lama em Paris. Não é negócio porque se evapora nas descargas. E ainda por cima, os varredores não são vigiados. Enfim, metade da mercadoria nos bolsos. As minas, grandes buracos escavados na terra, onde tudo fica às escuras, impossível discernir seja o que for. Os trabalhadores descem, perdem-se em todas as direções, a 300, a 600 metros de profundidade, vá-se lá procurá-los. Ninguém lhes põe a mão em cima. Comem 3 quartos do graveto com mulheres e quando voltam à superfície dizem que foi do griso. O que é que resta no fim de contas? Não é um negócio sério, não é um investimento. Não, no fundo, se vos peço conselho é só por uma questão de delicadeza, pois no fundo encontrei um excelente negócio, um negócio positivo. É a exploração das massas rochosas que orlam a margem esquerda do Yenisei. E o que é que vem ser isso do Yenisei? O Yenisei, oh meu Deus. O Yenisei é um rio, é mesmo um rio que deságua no mar, mas não é um rio como os outros, uma água a correr ininterruptamente, não. É assim. Não corre, não se agita, está gelado o ano inteiro. E gelado. Sei que é verdade, porque fui ver com os meus próprios olhos. Gastei 25 mil francos em viagens. Não olho gastos quando se trata de investir.
Fui ver esse rio espantoso que não perde nem uma gota d'água. Toquei nessas massas rochosas, até fiquei com 2 dedos e o nariz gelados. Imaginem umas pedras grandalhonas. Se uma pessoa bater nelas, sente que é material sólido. São enormes. Uma enormidade. Se uma pessoa quisesse transportá-las, não podia. É impossível, devido à imensidão dessa massa. E, aliás, não há viva alma naquelas paragens. Ainda que fossem sacos cheios de dinheiro, não seriam levados. Não há ninguém. Absolutamente ninguém. Toda a região é completamente branca, sem uma única habitação. Há ursos, mas morrem à fome. Quem poderiam comer? Pensar que aquelas massas rochosas vão ficar ali eternamente, daqui a 100 anos, 200 anos, será a mesma coisa. Lá estarão as mesmas massas rochosas, na mesma margem esquerda do Ienisseio, o mesmo rio, com o mesmo gelo que não mudou desde esse tempo. É admirável. Ora, um capital no qual não se toca durante 100 anos, durante 200 anos, mesmo com uma taxa de juros extremamente modesta, cresce e frutifica para além de qualquer limite. Acabo de investir 50 milhões nesse negócio e, ao conversar com os presentes, apercebo-me de que, decididamente, esses 2 milhões e 500 mil francos que me restam só estarão bem investidos ali. Todos me escutaram, nada me disseram, fizeram com que eu perdesse o meu tempo. O tempo é dinheiro. Custaram-me talvez 500 mil francos de juros que não renderam. Os juros têm de render depressa. Eu é que vou depressa investir os meus 2 milhões e 500 mil francos das massas rochosas. São bem mais sérias do que toda a gente aqui. Será que não compreendem? Só me arrependo é de ter vindo aqui arruinar-me. Por isso, Andor, os juros rendem, eu ouço-os render, aqui estou a arruinar-me. Alex faz tarde e saio, sem cumprimentar ninguém. E agora só um cheirinho do único texto, do único monólogo em verso, todos os monólogos, embora o Corot tenha escrito bastante em verso. E chama-se O Violino. Por ser um homem feliz, minha história vou contar. Era tão só um petit, já eu andava a estudar no grande conservatório da cidade de Paris. O meu sucesso era inglório. Em 3 prémios, 2 ganhava. Almoçava em mi bemol. O meu sapato cambava, jantava claves de sol. Não tinha um tostão furado, investia no violino, de sonhos empanturrado, mas vazado de intestino. 100 francos ao fim do mês é quanto ganha o artista na terra do Lavon 3, do teatro de revista. Como se vive com isso? Ir tocar ao cu de Judas pode parecer castiço, mas de que vale o que estudas? A verdade é que na prática estou magrinho como um espeto e uma escala cromática. Não dá sustento nem pé. Diga então para comigo. Vê lá satinas, artista. O bom senso é bom amigo. Violino fora da vista. Enquanto não tens salário para comer feijoada, guarda a rabeca no armário e de noite pela calada atira com a chave ao Sena. Haja barriga anafada, que nem sequer traz pena para os colegas sem pasta, foste um traidor, um burguês, mas um que era dessa casta vendeu a sua rabeca e finou-se uma eleca. Pelos cornos pego o touro, marçano me faço então. Violino, meu tesouro, cerrado a meio é que és bom. Manja em sopas e condutos, muita xixa, muita sorda, marçano não faz estudos, mas violinista não engorda. No princípio foi dureza, com proventos desastrosos, tinha falta de destreza nos meus dedos virtuosos, esses dedos que outrora no violino brilhavam, tão maltratados agora, já no melaço boiavam. Com saudades do violino, o início foi desgraçado. Um dia, o patrão mesquinho deu comigo aparvalhado. Estava no meio da rua a ouvir uma canção, com a cabeça na lua e um bacalhau na mão. Intrépido como Marte, o peixe seco eu tangia. O ar de Paris tem arte, que o transeunte respira. Porém lá me habituei à vida das mercearias, com honra e zelo furei e até fiz economias. O patrão andava aflito,
com uma conta a pagar. Emprestei-lhe algum guito no fito do cativar. O violino custava 10 vezes essa maquia. E as contas de quem marcava, eram feitas pela filha. Douta em contabilidade e perita em simpatia. Ora, musicalidade em amores tem primazia. Mas a grana de verdade foi a alma do negócio. Com a fome da mocidade já me imaginava sócio. Banal foi a conclusão, comércio não exclui amor, sócio e genro do patrão, lavei a minha a melhor. Deixou uma loja e a filha e retirou-se no campo. Lua de mel maravilha, sem patrão, tem mais encanto. Passam 10 anos, 3 filhos, só homem afortunado, o meu velho dá sarritos. O mais velho dá sarritos dos filhos. O velho dá sarritos, por rabecas fascinado, apanhei-o na vizinha a tocar o instrumento, cheio de audácia à tardinha. O moço até tem talento, mas trouxe-o por uma orelha, ao afastá-lo do vício, acordei a paixão velha, negada por sacrifício. De novo me sinto artista e para vós vou tocar Rossini como solista, uma peça de encantar e um violino a renascer. Sonho meu adormecido, há 20 anos, portanto ele abre os tojos, há 20 anos que repousas escondido, muito esquecido. Depois de 1001 andanças no teu estojo pacato, longe da efervescência, como vinho engarrafado a que o tempo dá excelência. Melhor soas do que outrora, das tuas cordas e cerdas, brota uma canção sonora de montes, vales e medas. Belos dias nos esperam, meu violino adorado. Sol, ré, lá, mi, uma corda à parte. Partiu. 20 anos a corroeram. Não há que ficar espantado. 3 cordas hão de bastar. Ré, lá, ré, sol. Será que desafino? O sol está a zonzonar ou sou eu que não atino? Apanhou um resfriado, coitado do instrumento. Estou agora recordado de um trecho que é um portento. Começa por mi, não fá. O violino endoudeceu. Que trabalheira me dá, sei lá que bicho mordeu. Tento uma escala singela, com suavidade no trino, que infame esta arranhadela. Já sei tocar violino. Já não sei. Desculpa, é isso. Já não sei tocar violino. Há 20 anos que trato os dedos com água ras, lexívia e sabão macaco. A minha mão já não está capaz. Porém, a minha paixão é a música ainda agora. Quem recebeu o condão que eu recebi outrora? Meu filho, pois então. Para já, dou-lhe o violino. Castiguei-o sem razão. A música é o seu destino. Quando esticar o pernil, que farei do meu dinheiro? Não quero um filho servil, quero um artista verdadeiro. Tenha grande merecimento, amor fiel e canino, dedicado a 100% às lides do violino. E desculpem a má leitura, mas pronto, dá para perceber a dificuldade de chegar a isto, acho. Este pequeno exercício. Se quiserem fazer alguma pergunta... Ainda vão ouvir o outro hora. Sim, ainda vamos ver o filme do Saco Meu, mas se quiserem fazer alguma pergunta sobre sobre seja lá o que for. Seja o que for. Técnicas da tática de bloqueio. Sim, exato. Pronto. Técnicas da tática de bilboquê, ninguém quer fazer pergunta nenhuma. Não, Uma coisa esqueci-me de bastante dizer, grave. falei do Depois encontro, vão para casa e não vão saber fazer. falei do encontro do Cros com o Rimbaud. O Cros com o Rimbaud, a seguir ao Baudelaire, foi dos primeiros a também escrever poemas em prosa, né? É importante também, sabendo que a fortuna que teve essa forma.